Bom, vamos começando, pessoal. Na nossa última aula, a gente começou a falar a respeito do juizado, né? Vimos aí que ele foi uma boa inovação para o direito processual, né? Não só para o direito processual, mas para o direito como um todo, né? Devido às diversas inovações que ele trouxe. E hoje nós vamos continuar, né, na segunda parte, terminando de ver aí os diferenciais que esse juizado tem. Ele, enquanto ferramenta nova, ele trouxe uma série de inovações, muitas inovações, né? E inovações essas que muitas foram absorvidas pelo atual processo civil. A gente podemos destacar a questão da audiência, né? O processo começar com uma audiência, era uma prática do juizado que hoje veio para o processo civil como um todo, né? Fomentou-se muito nos juizados a informalidade, permitindo intimações das mais variadas formas, né? Uma delas, em especial, o correio, foi muito fomentado o correio. Depois, em 94, é fortalecido isso no direito processual civil e hoje é a regra. As audiências no juizado eram feitas por conciliadores que não eram pessoas dos quadros do Poder Judiciário, não prestavam concurso, não eram servidores públicos, que hoje também ocorre com o Sejus. Então, nós podemos dizer que o juizado, enquanto inovação, trouxe aí uma série de ferramentas importantes para dar maior agilidade ao processo civil. E terminamos na aula passada, vimos quem podia ser parte e vimos também a questão da competência. E hoje a gente vai continuar aí até finalizarmos a ideia de todo o funcionamento do Poder Judiciário. Antes que eu esqueça, já está disponível para vocês o formulário a respeito da matéria para a gente ir respondendo. Bom, deixa eu só apagar aqui as anotações da aula passada. Não quer apagar, bom, deixei. Quando a gente fala de ato processual, tal qual acontece no processo comum, os atos processuais do juizado especial civil são públicos, né? Qualquer pessoa pode ter acesso, as audiências todo mundo pode assistir. É a mesma regra, não vai ter distinção alguma do processo comum. Talvez a única coisa que fique aí mais rara de acontecer, não há tantos motivos para que isso venha a ocorrer, é a questão do segredo de justiça, mas também não há nenhum impedimento para se aplicar, né? A gente diz que raramente acontece porque são questões de menor complexidade, né, processos mais simples ou simplórios até muitas vezes, então não se justifica a necessidade do segredo de justiça. As ações de família, de modo geral, não são possíveis em sede de juizado. A gente viu que a ação de alimentos é proibida, ações de Estado, ações que envolvem capacidade da pessoa são proibidas em sede de juizado, portanto, fica aí de plano afastada a questão do segredo de justiça, embora não seja proibido. Outro aspecto bastante interessante no juizado é isso aqui, ó. Para muitos de vocês talvez nem conheçam isso aí. Isso é um gravador e por meio do qual usava essa fita cassete aí para poder registrar as audiências. Isso na época foi um grande avanço, porque tornou a audiência mais rápida, não precisava digitar, e inclusive esse gravador que eu estou apresentando aqui para vocês era o modelo padrão dos juizados, né? Aqui está em amarelinho aqui que eu não conseguia apagar. Isso aqui era o contador, né? Ia de 0 a 999, que era o tempo das gravações. Então você parava no ponto 22 e retomava a gravação dali. Então era uma forma de controlar. Foi muito importante para a época, né? Porque ao invés de escrever, gravava-se somente o som. Hoje melhorou muito, né? Hoje o avanço está muito maior, que você grava som e imagem, né, por meio da webcam, é muito mais, muito melhor o atual, mas para a época era sim um imenso avanço. Então hoje nós podemos gravar por qualquer mecanismo as audiências, sejam de conciliação, seja de instrução e julgamento. Ainda dentro dos atos, nós temos uma coisa bastante interessante, que é uma opção que a lei deixou para que os
os estados se organizassem de uma forma tal que os atos dos juizados, as audiências principalmente, pudessem ocorrer em período noturno, pudessem ter início ali às 19, às 20, às 21 horas, para que se possa ter esse ato processual. Isso foi também uma novidade naquele tempo. Hoje, praticamente nós não temos notícia disso mais acontecendo, né, porque essa opção, ela depende do CODJ, que é o Código de Organização e Divisão Judiciária. Cada estado tem o seu, cada estado se organiza. Hoje eu não tenho noção, né, não tenho nenhuma informação de que algum estado da federação tenha juizados especiais acontecendo no período noturno. Mas, quando começou lá o juizado especial de pequenas causas, era super comum as audiências serem à noite, facilitava aí para o trabalhador estar presente. Mas, hoje, embora seja uma opção, a gente não tem essa ocorrência no período noturno, até porque, né, e vai uma crítica mesmo, quem decide por essas questões todas aí sofre lobby por ser do Poder Judiciário para não funcionar à noite, porque ninguém gosta de trabalhar à noite, né? Então, o Poder Judiciário também não vai gostar. E mesmo não sendo uma audiência feita por um juiz, tem que ter alguém lá de plantão para poder supervisionar tudo o que está acontecendo. Então, infelizmente, aí para atender a necessidade das pessoas, o Estado deixa de atender a população de forma mais ampla. Mas, críticas à parte, o juizado tem funcionado dentro do horário normal e está tudo, e a vida que segue. Avançando. Como se conta os prazos lá no juizado especial civil? Hoje está disciplinado. Os prazos são contados conforme o processo normal, que só se contam os dias úteis. Mas não era assim, tá? Até 2018 eram prazos corridos, contava-se inclusive sábado, domingo e feriados. Então era uma confusão danada. Veio o novo código e transformou o prazo em dias úteis. Mas a lei do juizado não mudou, continuava sendo contado em dias corridos. Então lá em 2015, logo que começa o código em vigor, foi uma confusão, né? Não se acertava. Depois se pacificou que juizado, por ser uma lei especial, por conta da celeridade, continuava tendo seus prazos contados em dias corridos. E os advogados aí reclamaram, né? Certamente, assim, surgiram contra, teve aí, movimentações da própria OAB. Felizmente, em 2018, vem uma nova lei e torna o prazo, então, contado em dias úteis. Eu, particularmente, sou um crítico desse negócio de dias úteis, porque acaba delongando muito mais os prazos. Todavia, né, os advogados, de um modo geral, preferem prazo maior para ter mais tempo para fazer as suas manifestações. Mas é uma questão de ponto de vista e organização de rotina de trabalho. De qualquer maneira, juizado, os prazos são contados em dias úteis. Nós temos a necessidade de carta precatória quando o ato processual precisa ser feito em outra comarca. Em sede de juizados, atenção a isso, não há necessidade de carta precatória. É possível utilizar qualquer meio idôneo de comunicação. Então, se eu preciso ouvir uma testemunha numa outra comarca, manda-se um e-mail, manda-se se faz uma ligação, se pede a providência. Então, pode ser feito por qualquer meio idôneo. Hoje, como os processos são feitos de forma eletrônica, então acaba se utilizando a expressão carta precatória para abrir um linkzinho a mais ali dentro do sistema, ele vai funcionar normalmente, sem maiores formalidades. Mas antes, quando se falava em carta precatória, tinha que se mandar um documento separado, abria-se outro processo, era muito mais burocrático. Então, já lá na sua origem, nos juizados, se previa formas mais singelas de comunicação para evitar
esse formalismo da carta precatória. Então, se precisa ir para outra comarca, eu utilizo, então, qualquer meio de comunicação idônea, é mais do que suficiente. Perfeito? Avançando. Os pedidos, né? Então, não é tão diferente assim os pedidos do juizado para o processo comum. Todavia, o juizado, por conta dos princípios que o informa, eu posso formular pedido de forma oral. Então, não precisa ser de forma escrita. No processo comum, sempre tem que ser de forma escrita. No juizado, eu tenho a opção ou oral ou escrito. Por óbvio que, se for oral, vai ter que ser reduzido a termo. Então, os funcionários lá do Poder Judiciário vão escrever, né, a reclamação, essa é a palavra que a gente usa, a reclamação que a parte vai levar até o juizado. Na estrutura de Maringá, posso falar com segurança, porque a gente participa dela, o juizado ele tem muitos estagiários. O Sesumar ele tem 10 estagiários, né? São 10 bolsas, 10 meia bolsas que são pagas para esses estagiários que estão nos juizados. E essa parte de pedido de reclamação ficou por conta, não sei se não mudou, como não somos nós que fazemos, eu não acompanho tanto, era a Faculdades Maringá quem levava os estagiários para fazer a sua formulação de pedidos. Né? Nós, no Sesumar, nós temos a nossa vara do Juizado Especial Civil, ali no bloco 7, funciona uma vara, como é normal, com um pedido, com audiências, tudo funciona dentro do campus. Na sede, vamos dizer assim, do fórum, no prédio do fórum, no juizado do fórum, as reclamações são reduzidas a termos por estagiários também mas da Faculdades Maringá, que faz essa atividade, porque não dá para ficar algo falado, né? Tem que materializar. Eu não sei, né, se dentro aí de alguns anos, se o processo também não será feito, as alegações não serão gravadas e postadas dentro do sistema. Se tornaria tudo mais rápido, tudo muito mais ágil. No que diz respeito ainda a juizado, a própria lei prevê a criação de formulários para poder preencher e fazer ali a formulação do seu pedido. Então, sempre procurando facilitar, procurando simplificar. Bom, é claro que quando a gente fala de redução a termo, nós estamos falando daquelas causas de 20 até 20 salários mínimos. Né? Por quê? As que têm a presença de advogado obrigatoriamente, dificilmente um advogado vai até juizado fazer uma reclamação oral para reduzir a termo. Ele vai levar a sua peça por escrito, que é muito mais eficiente, né? Ele teve mais tempo para se concentrar e escrever com todo o cuidado. Afinal de contas, ele está sendo pago para isso. O juizado especial civil não tem custas, mas não quer dizer que o advogado não possa cobrar honorários para trabalhar em juizado. Inclusive, tem que cobrar custas, cobrar honorários para estar fazendo o seu trabalho. De qualquer maneira, esse pedido em sede de juizado, ele vai ser muito semelhante, não é igual, semelhante ao que a gente tem aqui no processo civil. A gente estudou o 319, que tem a petição inicial, tem que ter o juízo a que é dirigida, os nomes, prenomes, estado civil, os fatos e fundamento, pedido com as suas especificações, valor da causa, provas, opção pela audiência de conciliação, todo um rigor de formalidades que precisam estar na petição inicial. A gente estudou que se faltar alguma coisinha disso daí, inclusive, o juiz vai determinar a emenda. Então, a gente sabe da importância disso. Em sede de juizado especial é tudo muito mais simples, muito mais simplório. Olha o que a Lei 9.099 informa para nós. O processo instaurar-se-á com a apresentação de pedido. Escrito ou oral, já falamos, né? A Secretaria do Juizado. Do pedido constarão de forma simples e em linguagem acessível. Então, olha que o legislador teve o cuidado de dizer, olha, nós estamos em uma coisa diferente, vamos ser mais diretos naquilo que precisamos fazer. O nome,
qualificação e endereço das partes, os fatos e os fundamentos. Olha, depois da vírgula ali, ó, de forma sucinta. Não tem que ter petição de 40, 50, 200 páginas em juizado. Não é essa a proposta daquela estrutura. E, por fim, o objeto e seu valor. Está ali, né? Uma petição muito mais simples. Eu diria a vocês, aí, num exercício de futurologia, que não vai 10 anos, os processos também, todos os processos, todos, vão acabar sendo formulário. Você vai entrar no site do TJ, ou na plataforma eletrônica em que está o processo, e vai abrir um campo lá, nome, você vai digitar um nome, endereço, você vai digitar um endereço, pedido, você vai formular o pedido, ao invés de fazer essas petições que a gente faz no Word, converte em PDF, joga no sistema, logo, o sistema já vai estar preparado para isso. Na verdade, eu tenho um primo que trabalha numa empresa de informática, de TI, na verdade, que organiza os processos de um dos tribunais, e já existe isso, já está pronto. Se hoje um determinado tribunal, aí que não vem ao caso, decidisse, o advogado não vai mais fazer sua petição no Word, ele vai fazer dentro do sistema, já está tudo preparado, né, a programação já está pronta. Para o advogado, falo como advogado e como representante da OAB, certamente vai ser uma gritaria, né, porque o advogado gosta de argumentar e alguns gostam de escrever em quantidade. Por outro lado, para fins de agilidade de processo, talvez não, certamente tornará o processo muito mais rápido, muito mais ágil. Ainda mais utilizando as ferramentas da inteligência artificial, que seria um grande avanço para o processo, né? Eu tenho uma aula que eu dou em pós-graduação somente sobre a inteligência artificial aplicada a processo, e lá tem uma série de novidades assim que vocês ficariam abismados, né, do que já existe, né, pelo mundo dentro de inteligência artificial para facilitar o processo. Mesmo no Brasil, né, só abrindo um parênteses, Brasília já tem desenvolvimento de um processo lá pelos defensores, que as execuções fiscais são todas feitas por inteligência artificial. O que significa isso? O próprio computador elabora a petição, o próprio computador dá para o advogado o argumento que ele precisa apresentar. O advogado só tem o trabalho de ler e clicar, dizendo que aquilo está correto. Então, isso com certeza agiliza demais o andamento de processos. De qualquer maneira, né, voltando ao meu foco, juizado tem que ser simples essas petições. E talvez tudo isso que eu falava para vocês aqui comece por juizado. Talvez comece pelos juizados esses formulários. Avançando, feito o pedido, não restará outra alternativa ao fórum, ao juizado, né, que, registrado o pedido, independente de autuação e distribuição, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Como eu disse para a turma anterior, o 15 dias aqui é uma figura de linguagem, né? Você vai realizar a audiência conforme a agenda do fórum, a agenda do juiz, conforme a possibilidade física, né, para a realização dessas audiências. Então, quando se fala em 15 dias, não é certeza, não é garantia de que será nesse período. Muito ao contrário, eu diria que não contem com esse prazo. Pelo menos aí 30 dias, 60 dias. Já houve tempos em que eu tive uma audiência, tinha audiência em juizado que eram designadas para um ano entre a distribuição e a audiência. Mas isso aí é um pouco sazonal, né, dependendo ali das circunstâncias dos processos. De qualquer maneira, o que é importante é que será marcada uma audiência de conciliação. E essa audiência de conciliação, para que ela aconteça, né, é necessário, então, a citação do réu. A citação do réu aqui, ela vai ser feita, não vou me delongar por demais, mas ela é feita dos mesmos modos que nós já estudamos. Não tem diferença. Pode ser pelo correio, pode ser por oficial de justiça. A única coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui, ó. Edital não pode. Então, para eu promover uma ação nos juizados especiais cíveis, eu necessito saber o endereço do réu, de todos os réus. Se faltar o endereço de apenas um deles, eu vou ter que usar, né, o processo comum ordinário
com todas as suas peculiaridades, custas e outras coisas. Juizado não comporta citação por edital, é proibido esse mecanismo lá. Feita a citação, o réu tem que apresentar a sua defesa. Pode acontecer de não contestar o processo? Pode. Pode acontecer de não contestar o processo. Nessa oportunidade, então, pode ocorrer a revelia. Né? Aproveitar as anotações da aula passada, que eu não sei porque não conseguia pagar. Está lá. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros fatos alegados na inicial, salvo se do contrário resultar da convicção do juiz. Vamos começar pelo salvo, né? Então, a revelia não é garantia de causa ganha. O juiz pode analisar a inicial, pode analisar os documentos apresentados com a inicial e entender que o autor não conseguiu provar o seu direito e não dar ganho de causa a ele. Confesso a vocês que é raro isso acontecer, na imensa maioria das vezes. Quando o réu é revel, ele vai ser condenado, ele vai perder o processo. Até porque o autor não vai fazer aventura jurídica de um modo geral, não vai propor uma ação sem estar sustentado, baseado em provas contundentes. Então, por isso que na maioria das vezes o réu acaba assim, sendo severamente penalizado pela sua ausência. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, olha o que diz o artigo, não comparecendo o demandado, o réu. Então, no processo civil comum, nas audiências de conciliação, é possível que o autor e o réu não compareçam, desde que os advogados tenham poderes para fazer acordo. Em juizado especial civil, há um entendimento, e prestem muita atenção a isso, de que é obrigatória a participação da parte. Se ela tem advogado, tem que ir à parte e o seu advogado. Só o advogado não é possível. Por que isso? O espírito do juizado é exatamente buscar o consenso, buscar a conciliação entre as partes. Daí a importância da presença dessas partes. Ok? Então, cuidado, já havia advogado bom ter problema com isso, porque não compareceu com o seu cliente, embora tivesse procuração que lhe desse poderes para fazer acordos. Claro que isso também é uma interpretação, tá? Então, eu sempre digo que juizado vale muito a pena quando você vai propor uma ação ou vai para uma audiência fazer uma defesa, ir 1, 2 dias antes lá no fórum e bater um papo com o pessoal da secretaria para entender, porque juizado, a lei é uma só no país inteiro. Todavia, a interpretação dela traz algumas surpresas aí para os advogados. Eu sou muito preguiçoso, né? Qual é a interpretação mais severa? A interpretação mais severa é que é obrigatória a participação do cliente. Então, eu sempre determino para o cliente, ó, vá. É melhor você ir do que depois a gente ficar tendo que discutir, né, se eu podia ou não podia representá-lo nessas audiências. Tem coisa que não vale a pena discutir. É melhor cumprir o que estão falando, do que os juízes estão determinando, do que ficar em discussão. Por que eu digo isso? A OAB, ela se insurge contra essa questão. Por quê? Ora, se o advogado tem poderes para fazer acordo, ele representa a parte não precisaria estar lá presente. Mas, como eu disse, é o entendimento, vai dar a discussão, então eu, particularmente, sempre falo para o cliente ir e evito essas discussões. Preciso ainda destacar a figura do preposto para a pessoa jurídica. Então, é óbvio que a pessoa jurídica, às vezes elas têm várias ações simultaneamente, então aí ela pode mandar uma pessoa que vai representá-la, pessoas diferentes, para representá-la nessas audiências. Não há nenhum problema nisso, porque se trata de pessoas jurídicas. Avançando. Da conciliação e do juízo arbitral. Ao final, desse slide, eu vou falar um pouco desse juízo arbitral, o que é isso aí. Não é muito diferente do que a gente aprendeu lá no primeira, terceira aula do semestre passado, a questão do árbitro, mas daqui a pouquinho eu chego lá. Preciso chamar a atenção de vocês para isso. Ó. A audiência de conciliação pode ser feita pelo juiz togado, pelo juiz leigo ou ainda pelo conciliador. Um ou outro poderá fazer aí essa audiência de conciliação. Não há nenhum impedimento para que essas figuras participem dessas audiências. Terão o mesmo poder, mesma autonomia.
Então, aquela característica que eu falei a vocês, não preciso só do juiz togado, tem outras pessoas que colaboram com o andamento do poder judiciário. E é cabível a conciliação não presencial, conduzida pelo juizado mediante emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagem em tempo real. Essas audiências virtuais que estão acontecendo no processo comum também podem ser feitas no juizado, só que no juizado também surge agora por conta da pandemia. Nós não tínhamos essa previsão de audiências virtuais. Hoje podem ser feitas, inclusive a parte é obrigada. Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença. É claro que aqui, se a pessoa demonstrar que ela não tem o recurso tecnológico, que ela não tem condição de participar da audiência, aí não terá como ser feito. Mas, em tendo condições, é obrigatória a participação nessa audiência virtual. Audiências essas que eu acredito que vieram para ficar. Boa parte dessas audiências continuarão sendo feitas no futuro de forma virtual, eu acredito, muito mais rápido, muito mais séria, econômica. Eu, por exemplo, às vezes faço uma audiência pela manhã em Ponta Grossa e depois faço outra em Florianópolis. Né? Nem com um avião particular você conseguiria se deslocar tão rápido pelo país, que é uma possibilidade que as audiências virtuais nos dão. Então, mesmo em juizado, é possível que isso aconteça. O grande diferencial dos juizados é isso aqui, ó. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar de comum acordo pelo juízo arbitral. Então, prestem atenção que isso é uma coisa diferente, vocês nunca ouviram falar disso ainda. Então, olha só, lá no juizado, na audiência de conciliação, deu acordo, resolveu, acabou. Sai a sentença, o juiz togado homologa, acabou. Não dando acordo, olha só o que tem que ser feito. Tem que ser perguntado para a parte, se a parte quer juízo arbitral ou se a parte quer a instrução do processo com juiz leigo. São dois caminhos diferentes, árbitro ou juiz. É claro que não é aquele mesmo árbitro que a gente aprendeu lá atrás, que as partes escolhem de livre e espontânea vontade. Aqui não, aqui é uma pessoa que o próprio juizado tem, acaba sendo mesmo um juiz leigo que está lá, ele acaba sendo investido na qualidade de árbitro. Tanto o árbitro quanto o juiz leigo na instrução do processo, vamos colocar arbitragem e instrução, tanto num quanto em outro caminho, vai acontecer a mesma coisa, serão ouvidos testemunhas, serão produzidas as provas. O diferencial é esse aqui, ó. A decisão do árbitro, ela é irrecorrível, não caberá nenhum tipo de recurso. E nós vamos falar daqui a pouquinho que do juízo, da decisão do juiz togado, ou mesmo do juiz leigo, cabe recurso. Por isso que a gente quase não vê sendo ofertado a parte essa possibilidade do juiz arbitral. Dificilmente você vê em juizado alguém mencionando isso, porque o brasileiro, ele tem um certo temor de decisões que não cabem em recurso. Por isso que ele sempre acaba optando pela instrução do processo. Mas, enquanto o andamento será igual, tanto na arbitragem quanto no juiz, vai ter a produção de provas normalmente. Bom, superada a audiência de conciliação, a gente vai falar um pouco da audiência de instrução e julgamento. Também não tem grandes diferenças, mas vamos destacar aqui alguns aspectos. Então, não instituído o juízo arbitral e nós passamos à audiência de instrução. Lá, nesse momento, era que a lei traz esse parágrafo único aqui, não sendo possível a realização imediata, ser designada data para um dos 15 dias subsequentes. Então, também é a mesma coisa, dificilmente você vai ter a instrução logo nos próximos 15 dias. Vai ter que ser feita essa instrução de acordo com a agenda do magistrado. Ciente desde logo as partes. Até aí tudo bem. E as testemunhas eventualmente presentes. Pessoal, ninguém leva testemunha em audiência de conciliação. Então, esse artigo 27 aqui, ele acaba tendo coisas ali que, como eu falei para vocês, na prática não se realiza
não funciona desta maneira. Avançando, na audiência, tal qual acontece na outra, serão ouvidas as partes, escolhidas as provas e em seguida proferida a sentença. O ideal, o espírito da lei, era que a sentença no juizado fosse dada logo ali ao final da audiência, mas é uma coisa que também não acontece. O juiz acaba determinando a conclusão do processo, né, para que ele dê a sentença em gabinete. Particularmente, acho que é até melhor para ele poder decidir com mais calma, mas enfim, o espírito seria que ele sentenciasse logo ali na própria audiência. Essa audiência é uma audiência mais rápida, né? Tudo é resolvido ali, ó. Tudo é resolvido nessa audiência. Qualquer pedido, qualquer incidente, qualquer coisa é feito ali nessa audiência. Né? Se a parte apresentar algum documento, será feita a análise da documentação na hora. A impugnação dos documentos tem que ser feita na hora. Tudo ali na audiência. Claro que isso não impede que os advogados, de repente, peçam ali um prazo para analisar. Dificilmente o juiz leigo vai dar esse prazo, porque, como eu falei, não são causas de grande indagação, não são causas de grande complexidade. Então, é possível ser feita a análise ali. Excepcionalmente, é resignada uma nova data. A resposta do réu. Tem contestação? Tem contestação normal. A contestação será oral ou escrita, da mesma coisa que eu falei anteriormente. Se o pedido pode ser oral ou escrito, a contestação também. A única diferença é que a suspeição do juiz ou impedimento será feito em separado. Suspeição é quando o juiz ali, ele é amigo íntimo, né, tem interesse na causa. O impedimento, ele é parte no processo, tem algum parente seu que seja parte. Então a gente vai afastar o juiz, porque você não tem ali a quebra, você não tem a garantia da imparcialidade. Fora isso, pessoal, todo o resto é resolvido ali na hora. Né? A lei é muito clara ao dizer que não admite reconvenção. Juizado especial não tem reconvenção, mas ele tem o irmão gêmeo, né, que a gente estudou. Quando não cabe a reconvenção, a lei autoriza o chamado pedido contraposto ou pedido em favor do réu. Então, não tem reconvenção, mas tem pedido contraposto, que, embora sejam coisas distintas, acabam atingindo a mesma finalidade. E, da mesma forma, né, o autor daí terá que responder o pedido do réu na própria audiência. Então, ele vai contestar a reconvenção na própria audiência, ou requerer desde logo nova data. É aquilo que eu falei. Se houver alguma complexidade, ele pode pedir, e caberá ao juiz leigo, caberá ao juiz togado que estiver conduzindo a audiência decidir se vai conceder esse prazo ou não. Avançando. Provas. As provas do juizado não são diferentes das provas que a gente estudou. Né? Diferença, algo que não está no slide. Eu não tenho prova pericial. A prova pericial no juizado ela é vedada, a não ser alguma aquela prova técnica que a gente fala, né, que é o juiz chamar lá um perito para dar explicações, mas não precisa elaborar laudos, não tem assistentes técnicos. Então, todos isso. A única curiosidade é isso aqui, ó. Todas as provas serão produzidas em audiência, ainda que não requeridas previamente. Olha que interessante isso. Então, mesmo que você não indicou que você quer uma prova, que você quer uma testemunha, você pode apresentá-la naquele momento. É algo diferente. A gente trabalha muito em processo civil com uma ideia que é a ideia da não surpresa. As partes não podem ser surpreendidas ao longo do processo. Mas em sede de juizado, tem essa prerrogativa aí, que a parte pode apresentar a prova que não tenha informado que iria produzir. Coisa rara de acontecer também, né? Eu e os advogados de um modo geral, que não querem correr riscos, é melhor informar o juiz qual prova você quer produzir, indicar tudo certinho, para evitar aí o indeferimento por tal da não surpresa, você não pode surpreender a parte. Testemunhas. É a grande prova em juizado, é a prova das provas em juizado, são as provas testemunhais.
E a diferença é que lá você tem um limite de 3 testemunhas para cada parte. No processo comum, a gente pode produzir 10 testemunhas, sendo 3 testemunhas para cada fato. Aqui não, aqui é tudo, né, o total de testemunhas em juizado são 3 testemunhas. Não tem como colocar mais do que isso sobre nenhuma justificativa. E aí vale as mesmas regras. Não pode ser incapaz, não pode ser suspeita, não pode ser impedida. Se for tiver 16 anos, se for impedido, se for incapaz, poderão ser ouvidos como informantes. Então, todas aquelas regras que nós estudamos lá se aplicam aqui. A grande distinção é o quantitativo. Aqui seriam apenas 3 testemunhas como máximo para a defesa dos interesses das partes. Da mesma forma que a audiência pode ser feita pelo juiz leigo ou pelo togado, audiência de conciliação, a instrução também. Mas tudo o que acontece no processo em que você tem um juiz leigo estará sob a supervisão do juiz togado. O togado ele pode ser consultado pelo juiz leigo para poder tomar as suas decisões. Até porque nós vamos ver daqui a alguns minutinhos que a palavra final é do juiz togado. E nem podia ser diferente, né, gente? A palavra final é do juiz togado, porque é ele que vai dizer, né, se o juiz leigo agiu corretamente dentro do processo. Mais uma vez lembrando, o juiz togado é o juiz concursado, é aquele bacharel em direito, que teve 3 anos de exercício profissional, prestou um concurso de provas e títulos, e foi empossado, né, nomeado e empossado aí no cargo de magistrado. Esse é o juiz togado. O juiz leigo, a gente viu na aula passada, são bacharéis em direito com 5 anos de advocacia para poder ser juiz, considerado juiz leigo. Avançando. A sentença, né? Não tem grandes diferenças também. A única coisa que a gente tem que chamar a atenção é isso. A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, que é a fundamentação, um breve resumo dos fatos relevantes ocorridos na audiência, contudo, fica dispensado o relatório. Há algumas aulas atrás, eu disse a vocês que a sentença é um ato formal. Ela tem que ter relatório, ela tem que ter fundamentação, ela tem que ter dispositivo. Aqui em sede de juizado, basta a fundamentação e o dispositivo. O relatório ele fica em segundo plano, ele é desnecessário. Todavia, né, na prática, a gente acaba vendo aí que todo mundo acaba colocando o relatório mesmo no juizado especial civil. Até porque, para decidir, você acaba tendo que ler todo o processo e não custa nada você fazer um pequeno relatório para constar ali do documento, embora seja dispensada essa parte. Aqui o grande diferencial é esse, ó. O juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá a sua decisão e imediatamente submeterá ao juiz togado. Então, o juiz leigo decide. Contudo, a decisão do juiz leigo, olha só, poderá ser homologada. Então, o juiz togado pode vir e falar, ok, homologo, concordo com a decisão do juiz togado, está resolvido o processo. Todavia, o juiz togado poderá proferir outra decisão em substituição. Então, segundo item, o juiz togado pode ignorar a decisão do juiz leigo e dar uma nova decisão, né, baseado ali nos documentos que estão no processo. Ele olha aqui e fala, não, esse juiz leigo aqui viajou, vamos colocar aqui a melhor decisão. Ou a terceira hipótese, antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. Então, o juiz togado, de repente, fala, olha, decidiu, mas essa decisão aqui precisa de mais provas. Então, ele devolve o processo para o juiz leigo, para que o juiz leigo faça essa nova instrução probatória. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, pessoal, os juízes togados são muito responsáveis. Então, essas 3 atitudes terminam acontecendo, né? Por óbvio, também o juiz leigo são pessoas comprometidas, acabam pesquisando bastante. O normal é que haja homologação. O normal é que haja homologação. Uma nova decisão
é raro de acontecer, até porque juiz leigo e togado conversam bastante, né? A não ser que haja um entendimento muito divergente entre um e outro, e sempre vai prevalecer a decisão do juiz togado, isso é fato, ele tem a palavra final sempre. Talvez ali voltar o processo a produzir novas provas aconteça um pouquinho também, mas é muito difícil, né? Eu quero crer que sempre o juiz togado leia essas decisões e façam ela com todo cuidado. Se bem que ainda hoje em dia nós temos muito a questão dos modelos, né? Dos modelos de decisões, dos modelos de despachos. Inclusive o Tribunal de São Paulo tem modelos oficiais para muitas coisas. Esses modelos ajudam muito, né? Por outro lado, engessam demais as decisões dos juízes leigos e mesmo dos juízes togados. E eles têm liberdade para adotar ou não esses modelos. De qualquer maneira, destaco a vocês aí que a palavra final é do juiz togado. Essa sentença cabe recurso? Se for laudo arbitral, não, né? Se for o árbitro que julgou, a gente acabou de ver que aí não tem recurso. Mas se é uma sentença, o recurso será interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença por petição escrita, da qual constarão as razões do pedido do recorrente. Atenção a isso. No processo comum, o prazo para recurso é de 15 dias. Aqui, no juizado, o prazo de recurso é de apenas 10 dias. No processo comum, o recurso de sentença se chama apelação. Aqui, como ele não tem um nome, não é apelação, a gente chama de recurso inominado, né? Recurso inominado. Então, cuidado, tá? No processo comum, é apelação e são 10 dias. Aqui no juizado é recurso nominada. Não, desculpa, vamos voltar. Acho que eu falei errado. Processo comum é apelação e são 15 dias. No juizado é recurso nominado e são 10 dias. Cuidado com a nomenclatura e cuidado com o prazo. Também já havia advogado perder prazo em juizado por conta dessa diferença de dias, 10 ou 15. O preparo será feito independente de intimação nas 48 horas seguintes à interposição sob pena de deserção. Não sei se vocês estão acostumados com essas duas palavras, mas preparo é o pagamento de custas de recurso. Então, todo recurso ele tem o seu preparo, todo recurso tem o pagamento das taxas recursais. Ok? E se você não pagar as taxas recursais, você será deserto. O teu recurso será considerado deserto. Daí será então da tal da deserção. Isso é uma nomenclatura muito comum em sede recursal e vocês vão se habituar a utilizá-la demais no semestre que vem, que vocês vão estudar os recursos. Tanto o preparo quanto a deserção são palavras aí do cotidiano recursal. Interessante que quando se fala de preparo de juizado, olha só, o acesso ao juizado especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Lembra que eu falei? É gratuito, você não gasta nada. Mas olha só o que fala o parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do parágrafo 1º do 42 desta lei, compreenderá todas as despesas, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau, ressalvadas e pode ser gratuita. Então, a justiça gratuita a gente não fala, nem fala. Ela é grátis, né? Ela é gratuita, não tem pagamento de nada. Mas olha que interessante, se a parte quiser recorrer, ela tem que pagar todas as despesas, né, que ele não precisou pagar para propor a ação. É claro que não é uma coisa exorbitante, tá? São valores aí bem próximos da realidade, 200, 300, 500, 600 reais os recursos, não é nada assim, valor do outro mundo, que as pessoas não possam pagar, mas nos dias de hoje, qualquer aí 500 reais faz diferença no orçamento. Então é necessário sim pagamento de custas somente para recurso, ok? Bom, pessoal, esse aí é o nosso juizado especial civil, uma série de novidades que foram sendo incorporadas ao processo comum. Acho que eu já mencionei para vocês, nós temos lá um formulário que está à disposição de vocês para responder algumas questões a respeito do nosso juizado especial civil. Então,
como é a nossa tradição, abro a palavra aí para quem queira fazer pergunta. Quem não tiver pergunta, fique à vontade para começar a responder o nosso formulário nesse tempinho que resta ainda da nossa aula, exatamente para responder essas questões. Alguma dúvida, pessoal?